Eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão, e este é o terceiro e último episódio da série Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio, que tem como objetivo debater os dados da pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva com apoio do Fundo Canadá. Nos episódios anteriores, nós contamos com a participação da pesquisadora Jaqueline Romeo, do Fundo de População das Nações Unidas para a América Latina e Caribe, e da promotora de justiça Valéria Scarance, do Ministério Público do Estado de São Paulo. E no programa de hoje, iremos conversar com a assistente social Marisa Chaves de Souza, que integra a equipe do Centro de Referência para Mulheres Sueli Souza de Almeida, da UFRJ, sobre como a população brasileira compreende e avalia as redes de apoio e as saídas institucionais para as mulheres sobre ameaça de feminicídio. Seja muito bem-vinda, Marisa. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Olá, Eliane Barros. É um prazer aceitar o convite do Instituto Patrícia Galvão. Vocês fazem um trabalho de excelência. Vocês permitem que todas nós e todos os brasileiros possamos conhecer um pouco das percepções sobre a violência que ainda é praticada em dias atuais contra nós mulheres. Eu me apresento a todas, a todos e a todas. Eu sou Marisa Chaves. Eu trabalho no atendimento direto às mulheres em situação de violência doméstica e de gênero desde o ano de 1988. Então, nessa jornada, que não é pequena, contribuí diretamente para a implantação de algumas políticas públicas, a exemplo do CEON Zuzuangel, que foi o primeiro centro especializado no atendimento às mulheres em situação de violência de gênero no estado do Rio de Janeiro. Foi inaugurado há 24 anos atrás. Depois disso, implantei a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. No ano de 2015, eu estive à frente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro e também fui subsecretária de Estado de Políticas para as Mulheres. Integro a Comissão Especial de Segurança da Mulher desde 2001, mas eu gosto muito de ser identificada como militante feminista e fundadora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo. Muito obrigada, Marisa, por aceitar nosso convite. Para nós é uma honra tê-la nesse episódio do Patrícia Galvão Podcast. Vamos começar trazendo 2 dados da pesquisa Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio. 95% dos entrevistados concordam que se alguém ouve ou vê um homem ameaçando de morte uma mulher, essa pessoa deve denunciar. E 93% consideram que essa ameaça de morte é uma forma de violência psicológica tão ou mais grave que a violência física. Marisa, sabemos que o feminicídio cometido por parceiro íntimo geralmente é precedido por outras formas de violência e que, portanto, poderia ser evitado. Na sua avaliação, esses dados da pesquisa indicam que houve um avanço na percepção da população brasileira de que, em briga de marido e mulher, devemos sim meter a colher? Sim, eu tenho certeza que a percepção foi ampliada. Nós, brasileiros e brasileiras, já identificamos que a violência contra a mulher é algo intolerável, que deve ser denunciado, que algo tem que ser feito. Temos, assim, há décadas enfrentado diversas barreiras para classificar a violência contra a mulher como uma questão de política pública, de Estado, porém percebemos que a percepção ampliou, mas não tivemos uma redução do quantitativo de mulheres que ainda são vítimas de tentativa e de feminicídio no Brasil. Muito obrigada, Marisa. Vou apresentar agora mais alguns dados da pesquisa que indicam a percepção da população sobre as saídas institucionais para as mulheres sob ameaça. Para 91% das mulheres e homens entrevistados, a Delegacia da Mulher é o principal serviço que a mulher ameaçada de feminicídio deve buscar. Porém, 79% concordam que muitos policiais não acreditam na seriedade da denúncia de ameaça e no risco que a mulher corre. E essa percepção é maior entre as mulheres negras e atinge 84% das entrevistadas. Marisa, de fato, uma das maiores queixas das mulheres vítimas de violência doméstica é o mau atendimento recebido nas delegacias. Muitas se sentem desrespeitadas e humilhadas até mesmo nas delegacias da mulher, ou seja, em espaços que deveriam estar preparados para acolhê-las e acionar os mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha. Na sua avaliação, o que pode ser feito em relação a essa realidade que ainda hoje persiste no país?
Eliane, eu tive assim, a oportunidade de implantar uma comissão de segurança da mulher dentro do programa Delegacia Legal, que foi instituído no estado do Rio de Janeiro em 1999. Então, nós tínhamos assim, um investimento na formação continuada dos policiais civis, lotado nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, como nas delegacias distritais. Este programa ele qualificou tecnologicamente todas as delegacias do estado e teve um forte braço no que refere ao investimento nesse atendimento humanizado necessário para quando a mulher aciona a delegacia, seja não só bem recepcionada, como também orientada do passo a passo que vai desencadear o registro de ocorrência. Esse programa ele investiu maciçamente. Eu fui a responsável pela equipe, né, que treinava os policiais lotados em todas as delegacias legais. E lá eu permaneci por 3 anos consecutivos. E nós víamos um investimento grande, onde cada policial era convidado a participar de uma capacitação nas questões relacionadas a gênero, raça e combate à lesbofobia e à transfobia durante 16 horas. Então, enquanto nós tivemos essa oportunidade, onde o policial era liberado dentro do horário de trabalho para fazer um treinamento presencial no auditório da própria delegacia, nós estávamos vendo assim, um retorno bastante positivo. Por volta de 2005, esse programa presencial deixou de existir e acabou acontecendo o ensino remoto. E a gente vai percebendo já um baixo investimento nessa área, como também os policiais deixaram de receber gratificações por formações que ele se inscrevesse como aluno. Então, eu percebo que nós caímos muito na área do investimento na formação dos recursos humanos. E se você não investe, você acaba permitindo a naturalização dessa desigualdade, desse entendimento que muitos policiais possuem acerca da narrativa dessa mulher. Essa mulher, quando aciona uma delegacia, ela chegou no seu ponto máximo. Ela já tentou várias formas, ela tentou romper. E quando ela chega, ela vai com a expectativa de ser bem recepcionada. Já o policial, que está naquele cotidiano do plantão e que não teve acesso a uma supervisão qualificada e nem uma formação continuada para entender os medos e receios que as mulheres manifestam quando sofrem uma situação abusiva, faz com que tenha essa situação assim muito desrespeitosa, né? Porque a mulher não se sente escutada, o policial acha que já deu orientação adequada, muitos deles são ríspidos e desmotivam a mulher para prosseguir na representação criminal. Então, esse ato nos mostra a importância de todos os estados do Brasil investirem de forma mais criteriosa e necessária em recursos humanos. Até porque os policiais, como todos nós, fomos socializados numa cultura patriarcal e racista. Então, nós internalizamos estereótipos de gênero que são reproduzidos no nosso cotidiano. E muitas das vezes, ao estarmos um plantão, aquele policial imagina o quê? Mas só isso, essa mulher disse que ele ameaçou, mas será que ela não fez algo para merecer, para provocar? Eu ainda vejo uma inversão muito grande, uma culpabilização da vítima, e eu percebo que isso retrata a falta de um investimento na qualificação dos recursos humanos, não só da Polícia Civil, como em todo o sistema de justiça, envolvendo Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, o Tribunal do Júri, que vai julgar a tentativa e o feminicídio em si. Eu percebo que aí encontramos muitas barreiras que retratam toda a cultura do estupro, toda a misoginia, todo o sexismo e racismo presentes na sociedade brasileira. Muito obrigada, Marisa. Sem dúvida, fundamental essa capacitação de todos os agentes que atuam na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, gostaria de trazer mais 2 dados da pesquisa para a nossa conversa. 85% da população acredita que os serviços de atendimento à mulher agredida são bons, mas estão presentes em poucas cidades e não dão conta de atender as mulheres em todo o país. E 90% das mulheres e homens entrevistados concordam que, se o Estado apoiasse mais as mulheres ameaçadas de feminicídio, elas se sentiriam mais seguras para denunciar e sair da relação violenta. Marisa, pela sua experiência no Centro de Referência para Mulheres Sueli Souza de Almeida,
Você concorda com essa percepção de que o Estado tem um papel fundamental no apoio às mulheres para que elas consigam romper com a situação violenta? E diante da falta de investimento na ampliação desses serviços, onde e como essas mulheres podem pedir ajuda? Eu tive a oportunidade de trabalhar como gestora de políticas para as mulheres de uma cidade qualificada como metrópole, que é São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de habitantes e mais de 550 mil mulheres, no período que eu considero assim, o mais rico da história governamental, né? Onde estava nascendo uma política de Estado de enfrentamento à violência contra a mulher, que foi no período da gestão da ministra Neucéia Freire, onde aqui deixo as minhas memórias tão saudosas, porque ela foi uma grande gestora, uma grande parceira, minha amiga, e durante os anos de 2003 até 2010, que foi o período da gestão da Neucéia Freire, nós vimos um investimento cada vez maior para que o Brasil inteiro implantasse organismos de políticas para as mulheres, conselhos municipais e estaduais de defesa dos direitos das mulheres, serviços especializados de atendimento à mulher, cujo nome, em sua maioria, chama Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ou em alguns locais CRM, como é o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que batizou com o nome de Centro de Referência para as Mulheres, Sueli Souza de Almeida, que foi uma grande feminista, professora da UFRJ, amiga da própria Neucéia Freire. E eu percebo que, nesse período, nós tivemos muitos editais que fomentaram e permitiram destinação de recursos públicos para ampliar não só o centro de atendimento, como também casa de passagem, casas-abrigo para situação que envolvesse extremo risco de morte. Nos anos de 2011 até 2016, nós tivemos também um momento de tentar amadurecer um sistema nacional de políticas para as mulheres. Esse tema foi a pauta da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em maio de 2016, que coincidiu com o impeachment da primeira mulher eleita presidenta do Brasil, que foi Dilma Rousseff. Eu lá estava, na 4ª Conferência, quando a gente se deparou com o descompasso, que era justamente um golpe jurídico-midiático, cujo vice-presidente assume o poder e a nossa presidenta eleita sofreu impeachment, e com a saída dela saiu também a ministra Eleonora Menicucci, que era ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Desde então, nós não vimos mais investimento na política pública, não vimos mais repasses de recursos intergovernamentais que permitissem aos 5.570 municípios brasileiros implantar um centro de atendimento lá na ponta, para ficar mais próximo às mulheres, não só da cidade, como do campo. Diante disso, o que eu afirmo sempre? Nós ainda não temos uma política de Estado destinada às mulheres. Nós tivemos algumas ações pontuais, que eu as qualifico como focais, que foram importantes, que incentivaram a expansão dos equipamentos, como também das delegacias especializadas de atendimento à mulher pelo Brasil afora, mas que não significou, não galgou o status de política pública de Estado. Para mim, política pública de Estado prescinde dos repasses intergovernamentais de fundo a fundo, do Fundo Nacional, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, para os fundos municipais de políticas para as mulheres. Isso acontece com as políticas de assistência social, política de saúde e a política de educação, onde o município não pode receber recurso caso não tenha o Conselho Municipal da Política Setorial implantado. Inclusive, o município sofre sanção se ele pleitear um recurso e não ter o Conselho Participativo e Paritário para elaborar e fiscalizar a política pública na municipalidade. No entanto, né, esse avanço que tivemos em algumas políticas públicas não foi ainda obtido no que se refere às políticas para as mulheres. Então, eu afirmo que é fundamental o Estado brasileiro entender que tem que investir tanto na prevenção, como na promoção, como na assistência às mulheres que, infelizmente, foram marcadas por violências tão absurdas que não deveriam mais existir no século XXI,
e que nós ainda choramos as mortes de tantas mulheres, sobretudo mulheres negras, que têm perdido a vida quando dizem não a um relacionamento afetivo dentro do campo da sua intimidade. Diante desse fato, eu falo que o Estado tem que rever, e nós, mulheres feministas, e os movimentos de mulheres espalhados pelo Brasil, têm o dever, sim, de se mobilizar em cima da reivindicação de um investimento definido, de um orçamento claro, direcionado, que venha a permitir a cada município do Brasil ser incentivado para implantar na sua territorialidade os organismos de atendimento à mulher. Então, não adianta dizer quais são as saídas. Para que tenha uma saída, precisa ter acolhimento. Para que haja acolhimento, tem que ter porta aberta. Eu vou citar o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro só tem 4 serviços especializados de atendimento à mulher. Desses 4, 2 são gerenciados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o CRM, que eu trabalho, e o Centro de Referência das Mulheres da Maré, Carminha Rosa, que fica dentro de uma comunidade periférica denominada Vila do João. Além dos 2, tem um que é administrado pelo Estado, que é o Cian Marcelira, e um outro administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio, capital do Estado do Rio de Janeiro, só tem 4 serviços. São Gonçalo, que é uma grande metrópole, tinha 2 serviços especializados, atualmente tem 1. Niterói tem 1. Então, você verifica que houve um retrocesso, está acontecendo um desmonte do que havia sido conquistado, e hoje nós temos menos equipamento do que tínhamos lá em 2008, 2010, 2011. Nós tivemos o 3º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, cuja vigência se encerrou em 2015, e não tivemos o 4º Plano Nacional de Política para as Mulheres. A 4ª Conferência Nacional, que eu tive a oportunidade de estar, não resultou em nenhum produto, em nenhuma política pública. Ela se perdeu no tempo e no espaço. Nem o relatório final da 4ª Conferência, eu, enquanto delegada que lá estive, tive acesso. Então, nós perdemos isso. Então, não adianta só lamentar, nós temos que nos mobilizar nacionalmente, sensibilizar os governantes, que são governantes eleitos para representar os interesses das mulheres, que são maioria do eleitorado brasileiro, e por mais que nós tenhamos lutado para galgar mais espaço de poder no parlamento, nós ainda somos 16% no parlamento. Então, nós precisamos ter mais espaço de poder, termos mais voz, porque só nós mulheres que sabemos o quanto é difícil romper com um relacionamento abusivo, o quanto é absurdo imaginar que uma pessoa mata uma mulher pela questão de sentir ódio da sua condição de mulher, de não permitir liberdade de dizer sim, dizer não, de dizer que não quero mais esse relacionamento para mim, de dizer que quero ser feliz de outra forma. É inconcebível imaginar que aqui no território brasileiro nós tivemos agora a pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, com apoio da Locomotiva, verificar que em cada 6 entrevistadas, nós tivemos uma mulher relatando que ela foi vítima de tentativa de feminicídio. Então, em cada 6 entrevistadas, uma foi vítima de feminicídio. E 9 em cada 10 mulheres respondeu que o local mais perigoso para estar é o espaço da intimidade, é o espaço do lar. Então, se nós queremos que o lar seja o espaço de reposição de energia, de aconchego, de trocas de confiança, de estabelecimento de laços afetivos de confiança, como que podemos estar inseguras no local que nós aprendemos a vida inteira que deveria ser o nosso ninho? Então, se o nosso ninho nos expulsa e se o nosso ninho nos amedronta, como que nós estaremos no ambiente de trabalho? Como que a gente vai produzir intelectualmente se estamos o tempo todo impactadas pelo terror psicológico que é viver com um parceiro ou uma parceira que não respeita a sua liberdade de escolha, o seu ir e vir? Então, nós sabemos que muitas pessoas disseram que sabe que o feminicídio e a tentativa de feminicídio é algo que decorre, é resultante de um histórico de violência psicológica, e muitos apontaram que os homens são os principais agressores.
mas ainda vimos que algumas pessoas disseram que a mulher também é culpada por sofrer a tentativa de feminicídio ou ter sido vítima de feminicídio. E nós tivemos 3% dos entrevistados que responderam que a culpada era a mulher. Então, você vê que ainda existe uma naturalização, ainda temos muito caminho pela frente, nós temos que fazer muitas reflexões, roda de conversa, para desconstruirmos o discurso hegemônico de gênero e esse discurso hegemônico do branco sobre a população negra, que faz com que parece que não tem jeito, mas, na verdade, há saídas. E quero aqui chamar a atenção, porque, como eu atendo muitas mulheres residentes em território de periferia, que é urgente pensarmos em políticas voltadas às mulheres que residem em territórios conflagrados, em territórios violentos, em territórios onde o mero ir e vir está sendo controlado pela narcomilícia e que essas mulheres, muitas das vezes, por não ter acesso a uma política habitacional, não ter acesso a um benefício emergencial para que ela possa ter condição material de sair daquele espaço urbano para tentar a vida livre de violência, longe daquele agressor, faz com que muitas mulheres se tornem prisioneiras. Então, eu tenho notado, tenho atendido, que embora a população tenha indicado que o equipamento que a vítima deve procurar é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, eu faço aqui uma reflexão que eu acho que o primeiro lugar que deva ser buscado é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, porque lá ela vai encontrar todo um suporte psicossocial e jurídico para que, no tempo dela, escutando a narrativa que ela traz, entendendo a singularidade da história dela, compreendendo que nós temos que falar de mulheres no plural e não ter uma cartilha específica para ser aplicada como se toda mulher vítima de violência tivesse que cumprir um script. Na verdade, cada história é singular. E nós temos que entender as influências intergeracionais, qual é a rede de apoio familiar, qual é a rede de apoio comunitária que aquela mulher tem, quais foram as tentativas anteriores de ruptura, o que ela tem hoje a nível de apoio material para conseguir sobreviver com seus filhos, quais são as políticas públicas locais que podemos acionar para ampliar o sentimento de segurança humana para essa mulher. Então, quando a mulher sofre violência, se ela procura diretamente a delegacia, nem sempre ela é direcionada para um centro especializado de atendimento à mulher. E não é todo município que tem centro especializado de atendimento à mulher. Então, eu faço a defesa do investimento nessa política pública, que, além da prevenção, é importante cuidar daquelas que ainda estão sendo marcadas por violência, seja moral, seja psicológica, física, patrimonial e sexual, para que essa mulher possa saber não só dos seus direitos, mas para que ela seja acolhida na sua especificidade. Porém, não adianta implantar centros de atendimento se você também não prepara, não garante uma formação a esses profissionais, não só formação, como supervisão de casos. Eu coordeno um curso de extensão universitária pelo FRJ, que é o curso de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. É a ficha SINAM, do Ministério da Saúde. Eu estou na 8ª edição do curso. E eu tenho dialogado com os profissionais da área da saúde, da assistência e educação, e eu encontro neles muita resistência para cumprir o dever de notificar quando está diante de um caso suspeito ou confirmado de violência contra a mulher. Então, nós temos barreiras enormes, mas o caminho é, além da prevenção, desde a tenra idade, desde a pré-escola, é também o investimento na formação de quadros e na garantia de supervisão a esses profissionais para que eles evitem qualquer abordagem controlista ou até qualquer abordagem que tente tutelar a mulher. Muitos profissionais querem tutelar, quer resolver pela mulher, quer direcionar o que ela tem que fazer, sem saber as condições psicológicas e emocionais que ela possui para fazê-lo. Então, eu falo sempre que não adianta ser assistente social, ser psicólogo, ser advogada e se oferecer para trabalhar ou numa ONG ou no equipamento da política pública municipal ou estadual. É necessário que ele seja não só formado, como supervisionado.
Então, é urgente pensarmos uma política que preveja a supervisão qualificada dos profissionais que estão na ponta, realizando abordagem a essas mulheres, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não julgar faz toda a diferença. Não preconceber, não direcionar. Falas como você tem que ir na delegacia não pode ser utilizado. A mulher, ela vai à delegacia se ela sentir em condições de acionar o sistema de justiça. Ela tem que saber, e nós temos que respeitar o momento de cada uma. Às vezes é necessário organizar a base, organizar as condições de vida para que ela, ao romper com o agressor, ela saia com maior segurança. Nós temos que acionar redes comunitária e familiar de apoio, para que depois ela faça o registro. Então, se ela vai direto para a delegacia, a pesquisa apontou isso, mas eu creio que apontou porque nós temos muito mais investimento no denuncismo, de denuncie, ligue para o 180, Disque 100, do que realmente falar que essa mulher tem que ser acolhida de uma forma humanizada, mas também respeitada no seu poder de escolha e decisão, para que ninguém escolha por ela, e sim ela saiba dos riscos que cada etapa do processo pode ter, mas, ao mesmo tempo, se sentir fortalecida e dona de si, para que seja uma mulher plena, seja protagonista da sua história e possa romper com esse ciclo silencioso e vicioso de violência que impacta não só a saúde da mulher, como de todas as crianças e pessoas envolvidas naquela dinâmica familiar e que, sobretudo, impacta a vida de toda a comunidade e gera prejuízos enormes ao desenvolvimento da nossa nação. Muito obrigada, Marisa, por todas essas reflexões que você trouxe aqui para o nosso terceiro e último episódio da série Percepções da População Brasileira sobre o Feminicídio. Bom, o nosso programa já está chegando ao fim e, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre o que é preciso fazer para enfrentar esse grave contexto de feminicídios no país e garantir às mulheres o seu direito a uma vida sem violência. Estou aqui pensativa, né? Eu sou uma pessoa dedicada a essa causa desde 1988. E eu falo para todas as mulheres que eu tenho acesso: informação é poder. Procure informação. Não se sinta sozinha. Esse problema não é só seu. Esse problema é de todos e todas nós que construímos uma sociedade patriarcal, misógina e racista, que muitas das vezes não prevê e não garante o espaço de fala para você. Então, procure o seu direito, se informe, acione um centro especializado de atendimento à mulher, mas saiba que você não é culpada pelo que você está passando. Saiba que é possível sair do ciclo, mas é muito melhor quando a gente sai fortalecida com a ajuda de pessoas que estão, às vezes, ao nosso lado, mas que, por vergonha e medo, muitas das vezes não compartilhamos nossas histórias. Então, eu quero deixar para vocês, para todas as mulheres que estão me ouvindo, que informação é poder, que o Estado brasileiro tem essa dívida conosco, essa dívida tem que ser reparada e nós precisamos reivindicar, não só política, mas também desenvolvermos uma grande rede de solidariedade comunitária, não só institucional, mas comunitária, para que nós, mulheres, possamos entender que o mundo será menos desigual quando houver a superação de qualquer forma de violência baseada no gênero e na raça. E a desigualdade social no Brasil só será superada quando nós erradicarmos a violência contra nós, mulheres. Muito obrigada ao Instituto Patrícia Galvão pelo convite e quero dizer a todas as mulheres que faz sentido quando a gente consegue entender e ter empatia pela história da pessoa que está ao nosso lado. Então, se mobilize mais, seja mais solidária, ajude aquela amiga que mudou, que, na verdade, deixou de ser tão produtiva, que mudou de comportamento. Perceba que ela está te dando sinais onde ela pede socorro. E se nós todas e todos e todas estendermos as mãos, nós conseguiremos, sim, não só prevenir, como erradicar os casos que ainda existem em dias atuais. Muito obrigada.
Obrigada, Marisa Chaves, foi um prazer e uma honra tê-la aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, deixamos também um convite a todos e todas que estão nos ouvindo para que acessem os outros episódios da série Percepções da População Brasileira sobre Feminicídio, realizada com o apoio do Fundo Canadá, e para que também nos acompanhem na Agência Patrícia Galvão e nas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!